o fogo, traz sacrifício. Quem quer a vida, que suba a cruz. Quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. Quem mais poderia te livrar e mudar pra sorte de uma vez? Proste-se ao chão, estenda a sua mão e toque. Amém. Josué capítulo 11. Josué capítulo 11. Encontramos, amém, depois de tantos estudos sobre o texto de Josué, entendendo que Canaã fala sobre a nossa alma, né? Quando nós temos um encontro com Jesus, o novo nascimento acontece no Espírito e é um ato, mas a alma precisa ser convertida e o corpo santificado. Canaã fala sobre a nossa alma, e a alma precisa ser redimida, precisa ser limpada, precisa ser conquistada. A conversão acontece na alma. Nós vivemos em meio a uma igreja, a igreja evangélica brasileira confunde bastante novo nascimento com conversão. Então às vezes nós vamos até ouvir alguém falar sobre o processo de conversão, tentando falar sobre o processo de evangelização. Mas quando a pessoa se encontra com Jesus e ela recebe Jesus, acontece um novo nascimento. Esse novo nascimento acontece no Espírito, o Espírito é renovado, e então começa o processo de santificação, que é a conversão da alma. Então, depois de tantos estudos em Josué, nós estamos já nos dirigindo para a finalização dos estudos. Nós vamos encerrar os estudos no capítulo 12, porque do capítulo 12 em diante é a lei da herança, aquilo que nós herdamos de Deus quando nós entregamos a alma. Mas hoje no capítulo 11 nós vamos falar sobre domínio próprio. Então sempre vou adiantando um tema para a gente sempre estar situado na próxima aula. E nós vamos ler esse texto para depois fazer algumas aplicações, né? Você pode ver que no capítulo 11 vai ter mais vitórias de Josué. É como se o capítulo 10 continuasse no capítulo 11. E o texto continua: tendo Jabim, rei de Hazor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madão, e ao rei de Sinrão, e ao rei de Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte da região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amoreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus, nas montanhas, e aos heveus ao pé do Hermão, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merão para pelejarem contra Israel. Vamos ler junto essas últimas três palavras. Para pelejarem contra Israel. Não tem que ser mais alto, parece que é poucas pessoas. Para pelejarem contra Israel. Aí você precisa perguntar assim: e as batalhas não vão terminar? Pergunta de volta assim: e as batalhas não vão terminar? Vai lá. E as batalhas não vão terminar? Mas pastor, nunca vai terminar a guerra. Então tem crente que se enfia numa igreja, então ele começa a crer complacentemente que agora as batalhas vão terminar. Agora já conquistou minha alma, eu já venci os 5 reis, já derrubei as 3 fortalezas, está tudo certo agora, é só paz. Né? Você vai ver que depois de um pensamento desses, depois de uma ilusão, vem sempre uma desilusão.
Depois de um pensamento errado, sempre vem um trauma. Por quê? A desilusão sempre é do mesmo tamanho da expectativa. Não vai acabar as batalhas, mas no decorrer do nosso estudo de hoje, nós vamos entender que nós vamos lutar diferente as nossas batalhas quando a nossa alma estiver livre. Olha o verso 6, a promessa de Deus diante dos exércitos, a promessa de Deus para quando a alma estiver liberta, quando tiverem sido vencidos os 5 reis, quando os ministérios vão ser redimidos, gente. Você precisa crer nisso que eu vou falar para você nessa noite. Você precisa crer. Isso aqui não é uma aula de filosofia, que nós vamos debater ideias. Eu estou andando sobre um absoluto aqui. Você precisa crer nisso. Não é apenas para você sentar e olhar para mim e concordar e sair para sua casa. Não é para só isso. Você precisa crer nessa palavra. Deus vai falar com você. Então depois, a gente chega até no capítulo 10 e agora você imagina assim, vamos fazer aquela tarefa da professora na escola, dar o cabeçalho do texto, e depois você continua o desenvolvimento e a conclusão do teu texto. Se Deus nos desse o capítulo 10, e agora Deus desse assim o restante do texto de Josué para mim e para você, nós escreveríamos só vitórias. Nós venceríamos todos os reis jebuseus e os ferezeus. Não seria assim? Porque o capítulo 10 nos encaixa numa proposta de agora é só vitória. Olha, pastor, quando eu saí daquele momento que eu fiz a minha libertação, olha, era muito bom, eu vou voltar para casa, só vitória. Será que é assim? Mas o capítulo 11 continua, levantando reis e ainda havia terra para conquistar. Mas há uma nova perspectiva a partir do momento em que nós nos deixamos trabalhar em Cristo, o nosso interior, nós nos rendemos ao Senhor, nós aceitamos a remissão pelo sangue de Cristo, nós agora nos submetemos à sabedoria da cruz. Existe uma nova expectativa e uma nova forma de encarar as batalhas da vida. Eu posso ouvir um amém? Amém. Deus entra em providência com promessas. Que promessa que Deus faz sempre para Josué? Verso 6. Disse o Senhor a Josué: não temas. Essa é a palavra de Deus para nós. Não temas diante deles, porque amanhã, a essa mesma hora, já os terás transpassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles as águas de Merom e os atacaram. O Senhor entregou nas mãos de Israel e os feriram e os perseguiram até a grande Sidão e até Misrefote-Maim e até ao vale de Mispa ao oriente. Feriram-nos sem deixar sequer um. Fez Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos já arretou e os seus carros queimou. Nesse mesmo tempo voltou Josué, tomou Azor e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor dantes era a capital de todos esses reinos. Ele venceu a capital de todos os reinos. Ele enfiou a espada no centro do problema. Verso 11. A todos os que nela estavam feriram a espada e totalmente as destruíram, e ninguém sobreviveu, e Azor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis e também eles, e os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué deixou, e a todos os despojos dessas cidades, e ao gado, os filhos de Israel saquearam para si. Porém a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo,
Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Negueb, toda a terra de Gósen, as planícies de Arabá, as regiões montanhosas de Israel, com as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Irmão. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Leia junto comigo o verso 18. Todos, abra sua boca e leia. Vamos lá. Por muito tempo Josué fez guerra contra esses reis. Ele parou de fazer guerra? Não. Ele levantou uma batalha, uma luta contra esses reis. 19. Não houve cidade que fizesse paz contra os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por meio de guerra as tomaram todas, porquanto do Senhor vinha o endurecimento do coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebrão, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, em Gate, em Asdod alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda essa terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Leia junto comigo de novo essa última parte depois do ponto e vírgula. E a terra repousou da guerra. Houve paz depois que os reis foram vencidos. Meus irmãos, tudo que nós vamos falar precisa ser baseado naquela primeira parte de Josué, quando houve a passagem do Rio Jordão, que significa o novo nascimento. Nenhum desses pontos, nenhuma dessas aplicações, nenhuma dessas frases pode ser aplicado na vida de uma pessoa que ainda não nasceu de novo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas, todas as libertações precisam acontecer com a presença do sangue do Cordeiro. Caso contrário, nós somos irresponsáveis. Amém? Então nós colocamos o sangue de Jesus, a passagem pelo Jordão, o altar dentro do Jordão, um altar em Gilgal, que é uma aliança, porque o sangue de Jesus, a cruz de Jesus, ela não é automática. O sangue de Jesus é suficiente para todas as pessoas do mundo, mas apenas é eficiente para aqueles que se entregam, para aqueles que se rendem. Então, para nós começarmos a nossa aula de hoje, primeiro nós precisamos entender que o sangue de Jesus precisa estar lá. Senão isso aqui de nada vale. Isso aqui é apenas uma terapia se não tiver sangue. Então, após a vitória de Josué sobre as 3 fortalezas, Jericó, Ai e Gibeão, e após a vitória de Josué sobre os 5 reis, após essas vitórias, vem o capítulo 11. Então nós precisamos recapitular um pouquinho sobre as 3 fortalezas que precisaram ser vencidas. Essas fortalezas não estão fora de nós, mas estão dentro de nós. Então a primeira fortaleza que Jericó venceu foi a fortaleza de Jericó. Pode passar um slide. E Jericó fala sobre os nossos traumas. Um trauma pode se tornar uma fortaleza dentro do coração de uma pessoa, uma fortaleza intransponível, aonde Deus não pode chegar, aonde o sangue de Jesus não pode chegar, aonde o Espírito Santo não pode fazer uma obra. Então Jericó fala sobre os traumas
sobre as fortalezas, sobre as cascas, sobre aquelas pedras construídas, todas ao redor de um trauma, um abuso sexual. Meus irmãos, às vezes um abuso sexual, alguma coisa nesse sentido, pode ser mais natural nas famílias do que a gente imagina. Quando a gente conversa com pessoas que trabalham com terapia, trabalham com psicologia, trabalham com atendimento, as pessoas vão contar isso, que às vezes isso é mais normal do que a gente imagina. E às vezes um abuso sexual, às vezes um abuso de autoridade, de um pai que abusava da autoridade, uma mãe mandona, general, abuso de autoridade, às vezes um trauma de uma rejeição no ventre. Às vezes a pessoa nem sabe o porquê que ela sente um negócio ruim dentro dela. Ela diz: eu não sei o que eu tenho, pastor, mas eu sinto que eu não sou bem. Às vezes, se você fazer um mapeamento, a sua mãe rejeitou você no ventre. Talvez a sua mãe esperava um menino e veio você. Às vezes a sua mãe esperava uma menina e veio você. Às vezes acontece uma rejeição por causa de uma gravidez em tempo indesejado, que o casal diz: agora não pode. E lá no comecinho da gravidez acontece uma rejeição e aquela criança nasce com trauma que ela nem sabe. Às vezes violências. Tem lares onde os pais são brutos na correção. Tem lares onde os pais xingam, rotulam, sua minhoca, você nunca vai aprender nada, sua lesma, seu preguiçoso, você um dia vai ser um vagabundo. Tem pais que praticam violência com palavras, com falsas profecias, e isso às vezes causa um trauma terrível, uma cadeia emocional, a bastardia. Meus irmãos, como a bastardia é uma coisa terrível. Bastardia é alguém gerado fora de aliança, mesmo que os pais moram juntos, mas se não são casados no civil, não são casados na igreja, vão gerar filhos bastardos. Mas nós, o povo evangélico, nós rotulamos que apenas uma mãe que engravidou e o pai não assumiu, então isso é bastardia. Isso também é bastardia, mas não é apenas isso. Uma criança que não foi gerado dentro da aliança é bastarda. Isso é um trauma emocional, um trauma tão profundo. Às vezes a orfandade, às vezes órfão de um pai e de uma mãe que foi embora de casa ou de faleceram, ou às vezes até mesmo órfãos de pai e mãe presente, pais que não se preocupam com os filhos, pais que sentam os filhos na frente da televisão e as crianças fazem tudo na frente da televisão, dormem, comem tudo lá. Esse é um dos sintomas de orfandade. Abortos, às vezes a mãe praticou um aborto, desejou um aborto, às vezes uma gravidez indesejada na adolescência, às vezes até a mãe providenciou um remédio para que a criança fosse derrubada, e depois aquilo causa um trauma tão grande para essa mãe, para essa mulher, ou para esse pai que fez esse aborto. Assassinatos na família. Às vezes isso pode trazer tão grande trauma na vida de uma pessoa que causa uma Jericó na vida dele. E Jericó precisa ser implodida. Jericó foi implodida pela obediência, pelo sacerdócio, trombetas, resiliência, silêncio e grito. Jericó precisa ser colocada para fora. Enquanto a pessoa esconde um trauma, ela não pode ser curada. E às vezes a pessoa, ela esconde porque ela realmente não quer que ninguém saiba. Enquanto aquele trauma não for colocado para fora, não for confessado, a vida é freada, arrasta âncoras. Meus irmãos, às vezes colocar o trauma para fora vai ser um ato de morte, mas é necessário morrer para que se continue vivendo. Então, Jericó precisa ser derrubada. Jericó não está fora, mas está dentro. A segunda fortaleza
que precisou ser derrubada é a fortaleza de Ai, que é a fortaleza da retaliação, né? Traumas causados por retaliações. Retaliação é quando Deus usa o inimigo para corrigir os seus filhos. Deus pode entregar um filho dele nas mãos do inimigo para uma correção? Sim. Você precisa andar atento quando Deus entregar você nas mãos de um inimigo. Isso não é normal. Provavelmente é uma retaliação. Por que Deus entregou os seus filhos para um ato de retaliação, né? Ai fala de Acã. Ai fala de Acã. A derrota para Ai veio por causa de uma estrutura de roubo e ocultação de Acã. Coisas escondidas debaixo da constituição de uma casa. Acã constituiu a sua casa, construiu a sua tenda em cima de coisas roubadas e escondidas. Acã fala da área das pequenas desobediências escondidas da alma. Aquelas pequenas desobediências, aqueles pequenos vícios de desobediência, que a pessoa pensa às vezes que não tem nada a ver, mas na maioria das vezes, essa é a causa das grandes derrotas na vida dela. São os acãs da alma, né? Mentiras. As pessoas, às vezes a pessoa é crente, está na igreja há muito tempo, mas mentira, pequenas mentiras, pequenas ocultações. A mentira é uma ocultação debaixo da casa de Acã. Mentiras, furtos, ocultações, dissimulações, preguiça, né? A preguiça é o ouro, às vezes, de muitas pessoas. A preguiça, às vezes, é a prata de muitas pessoas. A preguiça, muitas vezes, é a capa babilônica de muitas pessoas. A preguiça, a murmuração, a ira, a raiva, o mau humor. O mau humor não é um sintoma de que está tudo bem. O mau humor vem de algum lugar. A teimosia. Como muitas vezes as pessoas são teimosas. A teimosia. Você já viu o cachorro brigando com o próprio rabo? Esse é o teimoso. Você já viu aquela cena de alguém atirar no próprio pé? Esse é o teimoso. E tem gente que é teimoso para você lidar com ele. A pessoa, às vezes, ela é capaz de teimar que a água corre e mora acima. E ela não abre mão daquilo que ela acredita. E ela teima. E o teimoso, é difícil de você lidar com o teimoso. Você pode até vencer ele no argumento, mas dentro do coração você não vence ele. Ele continua fazendo errado, continua escondendo o erro dele. A teimosia destrói famílias. A teimosia destrói casamentos. A teimosia destrói ministérios. A teimosia, gente, a teimosia são as raposinhas que comem as flores da uva. Às vezes não parece grande coisa, mas é uma pequena coisa que acaba com a safra da sua vida. Teimosias, né? O ouro que Acã escondeu fala de pequenos endeusamentos, porque ouro fala sobre glória. São pequenos deuses que a pessoa carrega, né? Às vezes um eu sou muito especial, todos precisam ligar atrás de mim, né? E se fazer alguma coisa tem que pedir a minha opinião. E se porventura não ligarem para mim e pedirem a minha opinião, eu vou ficar mal-humorado e depois eu vou me vingar. São pequenos deuses interiores, né? As carências da alma. A pessoa quer sempre ser, ela quer ser especial. É o ouro de Acã enterrado debaixo da estrutura da vida da pessoa. A prata, na Bíblia, a prata fala sobre justiça, né? Prata são as justiças próprias, o que eu acho certo. Às vezes a pessoa está errada, mas ela está erradíssima. Mas ela chega e diz: mas eu, pastor, para mim é injusto o que fizeram comigo.
é a prata da vida dela, é aquela justiça própria que ela inteirou debaixo da estrutura do coração dela. Acã inteirou a capa babilônica, que significa a cobertura da cobiça. Cobiça, avareza, essas duas coisas caminham junto com murmuração, com ingratidão, com mau humor, com mentiras. É a capa da cobiça, é a capa babilônica, babilônica, Babel significa confusão, é a capa da confusão, a pessoa está confusa. O ouro, a prata e a capa. Essas são as estruturas de Ai. E por causa dessa estrutura de Acã, que todo o povo perdeu uma batalha, perderam uma guerra contra um exército bem menor. As estruturas de Acã são pecados estruturais que impedem da pessoa vencer na vida, sem uma vida abundante. E às vezes a pessoa tem muito dinheiro, tem capital financeiro, mas não tem abundância de vida. E essas estruturas precisam ser queimadas. Acã foi queimado. Foi queimado ele, a esposa e os filhos. É uma figura profética de queimar tudo para que não se reproduza mais. Tem que ser queimado. O Acã da alma precisa ser queimado, precisa ser fechado. A fortaleza foi queimada. Então, Jericó é a fortaleza dos traumas. Ai é a fortaleza da retaliação, Quantas vezes Deus entrega o cristão nas mãos do inimigo? Quando há uma retaliação é porque há coisas escondidas no Acã da alma. A terceira fortaleza que Josué venceu é a fortaleza de Gibeão. Os gibeonitas falam sobre manipulação. Eu tenho certeza que nós saímos dos nossos cultos aqui muito pensativos em muitas coisas que até então a gente não parava para analisar. O quanto nós convivemos com manipulação e o quanto às vezes nós somos manipuladores. A nossa aula passada, o culto passado, nós falamos sobre as manipulações nos ministérios pastorais, em Maquedá, a casa dos pastores. Meus irmãos, manipulação é uma fortaleza interior que a pessoa aprende a ganhar a vida, a conquistar tudo o que ela tem, a manter o que ela tem por meio de manipulação. Esconder o jogo, blefar conversas, dissimular na emoção das palavras, ameaçar com propostas. Às vezes tem casas, tem famílias que o tempo todo é manipulação. E às vezes a família é tão acostumada com aquilo que para eles é natural a manipulação. Não é manipulação, é natural para eles. Às vezes tem igrejas que as pessoas estão muito acostumadas com a manipulação e tudo que o pastor constrói, tudo é por meio de manipulação. Ele manipula as pessoas para as ofertar, manipula as pessoas para dizimar, manipula as pessoas para ler a Bíblia, manipula as pessoas para concordarem com ele. A manipulação é uma armadilha. A manipulação é quase que um dom espírita na vida do crente. É um dom de bruxaria, de fazer a pessoa concordar. A essência de toda manipulação consiste em esconder o real interesse no negócio. A espinha dorsal da manipulação é a mentira e o engano. Sempre vai haver isso. Satanás enganou Eva com manipulação. O sol da justiça precisa brilhar sobre Gibeão. O sol da justiça precisa vir e denunciar todos os níveis de manipulação do nosso ser, da nossa casa, da igreja. A obscuridade precisa ser denunciada. Nós precisamos aprender a denunciar os níveis de manipulação. Os manipuladores precisam carregar água e lascar lenha. Essa foi a pena, esse foi o martelo que Josué bateu
em relação aos gibeonitas. Vocês vão lascar lenha e vocês vão puxar água para o templo. Vocês nunca vão deixar o fogo apagar no altar de bronze, e vocês nunca vão deixar que falte água para lavar todas as coisas dos sacrifícios. Todo manipulador precisa ficar perto do fogo do altar e puxar água para a limpeza. Gibeão é manipulação, Gibeão é precipitação, Gibeão é aliança perigosa. Essas estruturas, essas fortalezas precisam ser arrebentadas dentro do nosso coração. Nós vemos aqui a forma como Deus elimina as coisas em Josué: enforcando, apedrejando, sepultando em covas, passando a fio de espada, derrubando muralhas. São sempre propostas para que não haja fôlego de vida após aquela ação. Tem que ser passado a espada. Gibeão é manipulação, é precipitação. E quantas vezes as estruturas da precipitação de uma pessoa matam a vida em abundância dela. Às vezes a pessoa está quase para sair, tirar o pé de um problema, mas então acontece uma oportunidade, ela se precipita para fortalecer aquela fortaleza, daquele trauma, daquela ferida, porque ela nunca consegue fazer alguma coisa com abundância, com prazer, no tempo certo. É sempre na precipitação. Às vezes namora precipitado, casa precipitado, entra na vida sexual precipitada, tem filho precipitado, muda de emprego precipitado, tudo é precipitado. E na vida de um precipitado há sempre procrastinação. O desequilíbrio, ele é o oposto dos extremos de uma mesma vara. Todo precipitado também é procrastinador. Todo precipitado tem coisas que ele já deveria ter resolvido e não resolve. Como que nós acabamos com a precipitação? Resolvendo a nossa procrastinação. Resolva a sua procrastinação. Assuntos que você precisa resolver. E o equilíbrio do seu espiritual vai entrar em equilíbrio para você agora parar de se precipitar. Então a gente também vai ver que Gibeão são alianças perigosas, Às vezes uma criança foi levada no benzedor, uma criança foi levada no curandor. Então depois a pessoa entrega a vida para Jesus e ela acredita que eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. E não é bem assim. Aquela aliança foi feita lá no benzedor, no curador. Está sobre você. Se você foi no curador quando a sua mãe levou você quando você era criança. Enquanto que você não fizer, não se submeter a um ato de desligamento daquela aliança, ela vai estar em você. E aquela aliança vai agir em você. São fortalezas, gente. São fortalezas. São alianças perigosas. Manipulação pode ser curado só com vida no altar. Onde é o sol da justiça e onde brilha a lua da alegria, nas noites de lutas, ali sim a manipulação pode ser curada. Quando Josué venceu as fortalezas internas, ele avançou para conquistar mais territórios. Os 5 reis precisam ser também enforcados. Os 5 lugares precisam ser redimidos. Pode passar mais um. Nós vamos ver no capítulo 10, com abundância nós falamos sobre isso. Adonisedeque é um rei, e é uma tipologia de um rei que obstrui, que governa uma área da nossa alma. Jerusalém, que pertence o ensino e a paz. Aão é o rei de Hebrão, que fala sobre unidade. Pirã era o rei de Jarmute, que fala sobre altura e visão. Jáfia, Laquis, o rei de Laquis, que fala sobre perseverança. E Eglão, Debir é o rei de Eglão, que fala sobre autoridade. Essas 5 áreas da nossa vida
precisam ser redimidas, gente. Ao vencer a fortaleza da manipulação, também esses 5 reis são arrancados da cova de Maquedá. Maquedá significa o lugar dos pastores. Nós falamos sobre ministério também. E um cristão, a vida dele está profundamente entrelaçada com a igreja. A nossa vida no cristianismo jamais pode ser desgrudada com a igreja, com o ministério, com o pastor, com liderança, com reuniões na igreja, com projetos da igreja. Então nós andamos em unidade com o ministério de Jesus na igreja. Essas 5 áreas da alma precisam ser redimidas, gente. Nós vamos falar a terceira vez sobre isso aqui, para que a gente entenda isso profundamente e para que a gente também entenda isso sobre a igreja aqui. A igreja é uma pessoa que tem um nome, que tem um temperamento, que tem uma personalidade, que tem um sacerdócio, que tem uma função. A igreja aqui é uma pessoa, e essa pessoa também precisa que essas 3 muralhas, essas 3 fortalezas sejam derrubadas, que esses 5 reis também sejam enforcados e arrancados da cova de Maquedá, enforcados e sepultados. Então a primeira coisa que precisa ser redimida é o ensino e a paz da nossa vida. O natural e o normal de um ser humano é aprender. Nós precisamos aprender. Quando essa área da nossa alma está obscurecida, obstruída, nós paramos de aprender. Principalmente as coisas de Deus, a palavra, o ensino espiritual. Não é normal a gente estar diante de Jesus e não conseguir entender algumas coisas. Esse é um sintoma de que talvez aquela área da sua alma esteja obstruída, ou tenha um altar estranho naquele lugar, ainda ocupando, e talvez estejam demônios parasitando aquela área, obstruindo o ensino. Você consegue entender que Satanás tem um ministério muito importante no mundo? Primeiro, de ensinar as coisas ao contrário da palavra de Deus, e depois de obstruir para que as pessoas não entendam a palavra da salvação, obstruindo a alma. E esse mesmo lugar, que é o lugar do ensino, também é o lugar da paz. Meus irmãos, é muito frequente isso no mundo evangélico, pessoas que têm um encontro com Jesus, têm certeza de salvação, têm o nome escrito no livro da vida, mas que na verdade não têm paz. As pessoas não têm a verdadeira paz. São crentes, no dia que forem para a eternidade vão morar com Jesus, mas nessa vida não tem paz. Isso é possível? É totalmente possível. Tem muitos casos de cristãos que realmente uma depressão é biológica. Às vezes uma reposição hormonal, uma questão medicamentosa, ajuda e resolve, mas muitos e muitos e muitos casos de cristãos em depressão é problema de alma. É essa área da alma obstruída, a área do ensino e a área da paz, obstruída, comprometida. E esse rei precisa ser esmagado. Essa área precisa ser redimida. Se você entende que essas coisas estão falando com você, você precisa nos procurar. A gente pode ajudar você. O segundo rei que precisa ser enforcado é Rão, que é o rei de Hebrão, que fala sobre unidade. Veja que quando essa área está obstruída numa igreja, não há unidade, existe hipocrisia, divisão, panelinha, espírito de facção. Veja uma vez que uma família, um pai e uma mãe com filhos, aonde Hebrão está obstruída, não há unidade.
E não é apenas uma mesa que provoca unidade numa família. Se essa área da família, essa área do pai, como cabeça da casa, está obstruído, ou essa área da mãe está obstruída na sua alma, não vai haver unidade. É uma desvinculação permanente, não tem vínculos. Não tem vínculos entre o casal, não tem vínculos entre pais e filhos, não tem vínculos. Porque Hebrão está obstruída. Hebrão precisa ser redimida. Precisa ser redimida. Às vezes em Hebrão tem uma Jericó. Às vezes em Hebrão tem uma Gibeão, uma Ai. O terceiro rei que precisa ser enforcado é Pirã, o rei de Jarmute. Jarmute significa altura e visão. Altura é autoestima. Nós precisamos ter autoestima na nossa vida. Quem não tem autoestima tem insegurança. E a insegurança não é normal na nossa vida. Não é normal na nossa vida nem o orgulho, que é uma super segurança, e nem a insegurança da baixa autoestima, que a pessoa não acredita nela, ela tem medo de tudo. O tempo todo ela tem medo de todos, ela não consegue crer que ela vai conseguir. Eu não vou nem tentar porque acho que eu não vou conseguir. É aquela baixa autoestima. Ela não é normal num ser humano que é saudável. Então esse rei precisa ser enforcado. E nós precisamos redimir a altura, a autoestima. Nós precisamos estar em lugares altos para enxergar. Se essa área na sua vida está obstruída, vai haver problemas na sua casa, debaixo do seu nariz, e você não vai enxergar. Imagina um pastor, às vezes, o filho começa a usar drogas debaixo do nariz e o pastor não enxerga. O pai e a mãe não enxergam. Começa a acontecer traição entre o casal, a esposa trai o marido e o marido não enxerga. Aonde está o problema? Na obstrução da alma, a altura. Se esse rei está vivo e governando dentro da alma, não vai ter autoestima e não vai ter visão. Você está entendendo? Para se ter visão espiritual, não se tem visão espiritual com um dom espiritual, tendo um batismo do Espírito Santo. Dom espiritual é desobstrução da alma. Quando essa área da alma ela começa a ser limpada, a pessoa começa a ter visão. Uma visão limpa, lúcida, uma visão que tem entendimento das coisas. O quarto rei que precisa ser enforcado é o rei de Laquis. Laquis significa perseverança. Uma pessoa às vezes é perseverante naquilo que é errado. Você já viu uma pessoa que é perseverante na cerveja? Uma pessoa que é perseverante no jogo do tigrinho? Uma pessoa que é perseverante no videozinho do celular? Uma pessoa que é perseverante naquilo que é errado, mas ela não consegue perseverar nas coisas corretas? Você já viu isso? Isso é um problema de alma. Essa área da alma está obstruída, está suja, contaminada. Ela não consegue perseverar nas coisas limpas, nas coisas corretas, nas coisas úteis. Ela persevera naquilo que é errado. Ela tem facilidade de ter vícios. Esse rei precisa ser enforcado, para que a pessoa comece a perseverar naquilo que é certo. Perseverar no casamento, perseverar no amor aos filhos, perseverar na leitura bíblica, na oração, perseverar nos cultos, perseverar no trabalho, perseverar numa leitura, perseverar nas coisas certas. Nós precisamos que essa área da nossa alma seja limpa, redimida. O quinto rei que precisa ser enforcado é Debir, que é o rei de Eglão. E Eglão significa autoridade. Meus irmãos, uma pessoa que não tem autoridade,
olha os extremos. Ela pode ser manipulada, ela está sempre em baixa, ou às vezes ela vai para a mentira e para o autoritarismo. Uma pessoa que é mentirosa, ela se defende, ela mente o tempo todo, é porque tem falta de autoridade. Dissimula, manipula, inventa conversa, joga o jogo, é porque tem falta de autoridade. A falta de autoridade compromete a pessoa cada vez mais com a sujeira. Ou a pessoa então vai para o outro extremo, que ela fica autoritária e violenta. Ela pratica violência, ela pratica vinganças, porque ela não tem autoridade, né? Quando você vê uma pessoa que é fofoqueira e semeadora de contendas num grupo, ou do grupo de igreja, ou grupo de família, ou grupo de empresa, uma pessoa que semeia contendas é uma pessoa que não tem autoridade, porque ela não consegue chegar diante de alguém e falar: olha, isso assim, assim. Ela começa a semear contendas. Essa área da alma precisa ser limpada, precisa ser redimida, irmãos, para que você tenha autoridade. É justo, é necessário que a gente tenha autoridade na nossa vida. Um marido precisa ter autoridade, uma esposa precisa ter autoridade, pai e mãe precisam ter autoridade em casa. Quando nós não temos autoridade, o problema não está em quem não nos quer obedecer, mas na nossa alma, que tem alguns problemas que precisam ser resolvidos. Amém? Então eu trouxe isso aqui de novo, porque o texto exige que a gente passe por aqui. Para a gente chegar num ponto de falar sobre domínio próprio, nós não podemos pegar o texto lá de Gálatas 5 e simplesmente jogar ali, como um dos dons do Espírito, o domínio próprio. Frutos do Espírito, domínio próprio. É pecar contra o entendimento das pessoas, e às vezes elas vão para a casa do culto entendendo que o domínio próprio é apenas um comportamento de se conter. O domínio próprio não é um comportamento de conter as emoções afloradas, a ira. O domínio próprio, ele é fruto de uma alma resolvida. Enquanto que traumas não forem resolvidos, feridas não forem resolvidas, não existe domínio próprio na vida de uma pessoa. Ela vai se conter, ela vai se cuidar para falar alguma coisa, mas ela não vai ter domínio próprio verdadeiro, aquele domínio próprio honesto, real, sujeito. Às vezes ela vai calar a boca, mas por dentro ela vai falar um palavrão. Às vezes ela vai calar a boca, mas por dentro ela vai murmurar. Isso não é domínio próprio. Isso ainda pode até ser um demônio próprio ainda, porque a alma ainda está agitada. A igreja que derruba essas 3 fortalezas também redime os 5 ministérios. Pode passar mais um. E a igreja também precisa ser redimida, gente. Enquanto que a igreja não for redimida, a igreja carregar traumas, feridas, vícios, distorções doutrinárias, ela não pode ser útil para Deus. Os 5 ministérios, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Após a vitória de Josué sobre essas 3 fortalezas, os 5 reis, grandes vitórias subsequentes aconteceram na vida dele. Então nós vamos começar a ter vitórias na nossa vida, e uma vida em abundância, quando nós derrubarmos essas 3 fortalezas e derrubarmos esses 5 reis. Muitas batalhas ainda vão vir, mas essas são as vitórias necessárias na nossa vida. Não vai haver vitória segura se não houverem primeiro essas vitórias. A conquista total da terra
estava longe e muitas batalhas seriam ainda travadas. Ainda estava longe de tudo terminar. E é importante entender que tanto Israel, topograficamente, quanto cada um de nós, na perspectiva da alma, podemos tanto conquistar a terra prometida, quanto perder a terra prometida. Jesus disse que alguém podia perder a alma. O que vocês dizem? Sim ou não? Sim. Uma pessoa pode perder a alma. Agora nós vamos encaixar todos esses estudos naquilo que Jesus ensina, que alguém pode perder a alma. E você pode entender que você pode perder a alma se você não lutar essas guerras. E Jesus faz uma pergunta: e o que alguém pode dar em troca da sua alma? A resposta é nada. Então às vezes as pessoas pensam que é em troca da riqueza que alguém dá a alma, em troca disso, em troca daquilo. Mas a perda da alma vem por não conquistá-la. Você pode passar mais um para frente? Essa aqui é a geografia de Israel. Eu peguei aqui um mapa que não ficou muito claro. Mas no meio da geografia das terras prometidas, que Deus havia prometido para Abraão, Isaac e Jacó, que agora Josué estava conquistando, no meio, exatamente no meio, tinha duas montanhas, que era Gerezim e Ebal. Gerezim e Ebal ficam no centro do território hebreu. Bênção e maldição estabelecem o centro dessa questão. Por isso que em Deuteronômio 30, verso 19, Deus propõe para o povo: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Está nas nossas mãos escolher vida ou morte. É nós que temos que escolher. Não é predestinado que você nasceu para a vida ou para a morte. Na perspectiva de Deus, Ele quer que nós escolhamos a vida. Ele inclusive nos orienta dizendo: eu oriento e aconselho que você escolha a vida. Então Ebal e Gerezim, a bênção e a maldição, estão exatamente no meio da alma. Após Josué vencer as 3 fortalezas e os 5 reis, no capítulo 10, ele venceu ainda outros 7 reis no capítulo 11, 10 e 11, e no capítulo 11 há mais vitórias, estabelecendo aí assim um domínio sobre a terra. Josué estabelece um domínio sobre toda a terra de Canaã. Olha a diferença quando ele entra em Canaã, passando pelo Jordão. Ele não havia conquistado nada ainda, mas quando ele vai avançando após Jericó, ele começa a avançar e lutar, e ele começa a ganhar uma batalha após a outra, e começa a vencer. São as vitórias para alcançar a libertação da alma. É um domínio. Nós podemos então falar sobre domínio próprio. Meus irmãos, nós só vamos ter domínio próprio quando nós resolvermos essas questões da nossa vida. Amém? Nós conseguimos entender isso? Tranquilo? Você pode colocar o seu joelho no chão e orar e pedir por domínio próprio, mas Deus não vai te dar se você não resolver muitas questões da sua alma. Talvez é por isso que essa oração nunca foi respondida para você. Você precisa obedecer a Deus naquilo que Deus mostra para você, e pedir para que o Senhor fortaleça e auxilie você naquilo que você precisa resolver, que às vezes não é fácil. Então o domínio próprio é a emancipação da alma, é a maturidade espiritual, é o ponto mais alto da vida em abundância. É o domínio próprio.
Ainda vão acontecer batalhas e lutas e conquistas, mas o domínio próprio é o melhor momento da nossa vida com Deus. A infantilidade espiritual foi embora, a insegurança foi embora, a autoridade repousa na vida. Meus irmãos, a autoridade é uma moeda de enorme valor. A autoridade é um crédito de justiça que um homem e uma mulher podem carregar, que abrem caminhos espirituais por onde eles passam. A autoridade. Mas isso só entra na vida de uma pessoa no período do domínio próprio. Quando Josué, que é a tipologia do Espírito Santo, domina tudo. É a emancipação dos comandos internos. É a emancipação emocional. Faz alusão a uma espiritualidade adulta, onde o domínio próprio torna-se preponderante na nossa vida. Aí nós vamos para a promessa que Josué recebeu de Deus, no verso 6. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a essa mesma hora, já os terás transpassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Olha a promessa que Deus dá para Josué: os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Meus irmãos, chega então na vida da pessoa o governo dos 4 H's. Pode passar mais um. Esse aqui é o bom sintoma de quando nós temos domínio próprio na nossa vida, quando as coisas estão resolvidas, quando nós temos o governo dos 4 reis, dos 4 H's na nossa vida: a humildade, o humor, a honestidade e a habilidade. Meus irmãos, não é mudança comportamental. Não é uma coisa de mudar a casca, de mudar uma máscara. É uma questão interna que precisa ser mudada. A humildade não é apenas um rosto um pouco mais entristecido, assim, e ficar mais quieto. Humildade não é um estado de espírito. Humildade é um estado da alma, é um lugar da alma. O humor, o bom humor. Quantas vezes nós encontramos pessoas que parece que passaram a noite toda chupando limão, e nem elas sabem por que estão daquele jeito, mal-humorada, de pá virada. Misericórdia. O humor não é o bom humor não é um estado de espírito, é um lugar na alma. Meus irmãos, quando uma pessoa tem a vida resolvida, ela vai ter bom humor, ela vai chegar no emprego com bom humor, ela vai acordar com bom humor, ela vai tratar as pessoas com bom humor. Ela não vai mais precisar dar coice, não vai mais precisar usar palavras afiadas, porque áreas da alma estarão resolvidas e o bom humor começa a frequentar o coração dessa pessoa. Uma pessoa com bom humor, ela enxerga o mundo de outra forma. O terceiro H é a honestidade. A honestidade não é apenas um comportamento de medo. Eu tenho que ser honesto, porque senão alguém me pega no crime. A honestidade também não é um estado de espírito, é um lugar na alma. É um lugar na alma. A verdadeira honestidade é um lugar na alma. Você sabia que você pode entregar a sua oferta, o seu dízimo certinho e não ser honesto diante de Deus? A honestidade é um lugar na alma, porque alguém pode entregar o seu dízimo com dor no coração e pensar: mas eu podia pagar aquele boleto, olha como Deus podia ser bom para mim. E você ser desonesto com Deus, mesmo entregando certo. Por isso que a honestidade é um lugar na alma, onde você e Deus sabem que ele existe. Há coisas que precisam ser resolvidas para que a honestidade governe o seu coração.
O quarto H é habilidade. Mas no final do nosso estudo, você vai ver como que nós precisamos ter habilidade para lidar com a vida. Nós temos que ter habilidade. Não é um jogo pronto. Nós não sabemos como vai ser amanhã cedo. Você não sabe como vai ser segunda de tarde. Não é um jogo pronto. Nós temos que ter habilidade para lidar com pessoas, para lidar com situações, para lidar com questões financeiras, para lidar com as coisas. Só que quando nós temos áreas da nossa alma obstruídas, com altares contaminados, nós não vamos ter habilidade para lidar com certas coisas. Então não é apenas uma mudança comportamental, é uma mudança de alma, é resolver traumas, feridas, fazer caminhos de volta. E as pessoas se tornam habilidosas em muitas áreas que às vezes nem elas sabiam que elas poderiam ter habilidade. Quando a área da alma é limpada, humildade, humor, honestidade e habilidade são o governo dos 4 H's. Meus irmãos, o texto aqui no verso 6 fala de cavalo. Os seus cavalos jarretarás e queimarás os seus carros. O cavalo na Bíblia é sempre um símbolo de força, de trabalho, de força, de correr, de não parar. Jarretear cavalos e queimar os carros carrega um importante significado de subjugar definitivamente o domínio do pecado e aleijar a força dos desejos que nos subjugam. Queimar. E esse termo jarretar significa cortar os jarretes, ou seja, os tendões dos músculos posteriores da coxa, que a Bíblia chama de jarretes. E se cortar os músculos posteriores da coxa, não há mais força. Esse procedimento cirúrgico é uma linguagem espiritual radical, no sentido de domar definitivamente a nossa vontade, cortar os jarretes. Também no passado era comum o exército vencedor jarretear os inimigos, prisioneiros, para impedi-los de correr. Se cortava os tendões do músculo, o inimigo podia até ficar vivo como uma medalha de guerra, mas ele não oferecia mais perigo. Então se jarreteava os músculos. Não temos como eliminar um desejo ou um sentimento que eventualmente tornou-se potencialmente destrutivo dentro de nós, mas temos como dominá-lo, jarreteá-lo, cortar os tendões, pelo exercício desse fruto do Espírito, que é o domínio próprio. É quando você torna-se imprestável para o pecado e estragado para o mundo. Quando os tendões são cortados para coisa errada. Quando decidimos andar e viver o Espírito de Deus em uma vida vitoriosa, de fé em fé e de glória em glória, e no domínio próprio, ficamos tranquilos no meio da adversidade. E essa tranquilidade não é comodismo, porque uma das coisas que Satanás faz é tirar a consciência da verdade das pessoas. Uma pessoa pode estar indo para o inferno e ela ter um sentimento de paz. Essa não é a verdadeira paz. Uma pessoa pode estar com muita dívida e ela ter sentimento de paz. O que ela perdeu na alma dela? A consciência das coisas. Então isso não é paz. Uma pessoa pode estar com uma vida cheia de problemas e ela ter sentimento de paz. Essa é a verdadeira paz? Não, isso não é paz, isso é comodismo. Isso é perca da consciência das coisas. Às vezes a pessoa está sentada numa sujeira enorme da vida.
acreditando que ela tem paz e sentindo que ela está indo para o céu. Essa é a perca de uma consciência. Quando o Espírito Santo traz uma consciência para a nossa vida, uma das primeiras coisas que a pessoa tem é perda de sono. Porque a verdadeira consciência traz como as coisas realmente são, a transparência da vida, trazendo a consciência dos problemas para que a pessoa resolva os problemas. E a paz é um fruto das coisas resolvidas. Às vezes é o próprio Espírito Santo que tira a paz de uma pessoa para que ela resolva o problema. Amém? Você está entendendo? Amém. O que nós estamos falando aqui da área do domínio próprio é de uma verdadeira paz, de uma verdadeira tranquilidade em meio à adversidade. A paz que o Senhor Jesus sentia, mesmo debaixo de castigos e da cruz. Essa é a verdadeira paz. Quando dominamos a nós mesmos, também dominamos as adversidades e, consequentemente, dominamos também as potestades. É totalmente possível dominar um principado e uma potestade, e sem ficar declarando: sai, diabo. Apenas com a verdadeira paz interior das coisas resolvidas. Quando desenvolvemos um caráter de obediência em áreas que havíamos sido subjugados e aprisionados, a terra começa a descansar da guerra. O final do verso 23, eu gostaria que você lesse junto, bem alto, bem forte comigo. E a terra repousou da guerra. Houve paz, mas a verdadeira paz, não a tranquilidade da inconsciência, mas a verdadeira paz. Aprendemos a nos render a Deus, experimentando e cultivando diariamente uma vida no Espírito, e o resultado disso é o descanso. Vai-se embora a ansiedade, e vai-se embora o espírito depressivo, e entra o descanso. O verdadeiro descanso está em Cristo, e o verdadeiro descanso está em derrubar Jericó, queimar a manipulação gibeonita, trazer o ensino e a paz para a nossa vida, a unidade, a altura e a visão, a autoridade. Tudo isso precisa ser colocado para a nossa vida. Essas áreas da alma precisam ser restauradas e restituídas, para que a gente descanse em paz. Meus irmãos, nós não fomos criados para termos guerra dentro de nós. Nós precisamos ter paz. Se nós não tivermos paz dentro de nós, tanto o nosso corpo como nossos estados espirituais adoecem. Você e eu, nós precisamos de paz. Pode passar a última figura. Descansar no Senhor é um resultado da obediência de colocar as coisas em ordem. Você conseguiu entender? Amém. Nós vamos baixar nossa cabeça para a gente orar, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa aula, por esse culto, por essa meditação. Nós oramos, Seu Deus, te agradecendo por esse ambiente, por esse lugar, por essa casa, e também por esse entendimento que o Senhor nos deu. Seu Deus, nós também oramos por aqueles que nessa noite conseguiram entender coisas profundas aqui. Seu Deus, as coisas que precisam ser resolvidas, as questões que precisam ser feitas caminhos de volta, nós queremos apresentar diante do Senhor. Porque aquilo que o Senhor
falou ao nosso coração. Não foi palavra de homem, mas eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo insistiu nessa noite conosco, nos instruiu e nos ensinou muitas coisas. Ensina-nos agora, Senhor Deus, a caminhar em direção a derrubar essas fortalezas, a enforcar esses reis, para conquistar esses territórios interiores, para que os altares do Senhor de fato sejam instalados no nosso coração, instalados na nossa casa, na nossa família, no nosso projeto de casamento. Senhor Deus, nós sempre oramos que haja paz em Israel, mas hoje nós entendemos quais que são os caminhos, os passos e os degraus para que de fato haja verdadeira paz. Ajude-nos a entender, Senhor Deus, o verdadeiro domínio próprio. E assim nós oramos, colocando na Tua presença. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento. E assim nós oramos em nome do Senhor Jesus e no nome do Espírito Santo. Amém. Amém.